dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E vocês, milhões de pessoas do Perfect Blue, vocês têm a obrigação de trazer 100 mil visualizações desse vídeo pra ontem. Enfim, chegou o dia! Nós vamos falar sobre Perfect Blue, o anime mais pedido, na verdade é a coisa mais pedida pelo meu canal. Eu não sei de onde vocês todos em coletivo assistiram Perfect Blue, já que é um anime de 1997. O que me faz a pergunta de como vocês descobriram esse anime. Contem pra mim nos comentários, porque eu fiquei curiosa, eu não imaginava que ele era tão antigo. E talvez hoje seja o dia que eu quebre a minha fantasia por motivos climáticos. Porque tá 9 graus em Curitiba hoje. 9 graus. E se você é novo por aqui, o estúdio é construído dentro de uma casa semi-abandonada, então tem mais furo do que parede. Então minha mãe mandou eu fazer isso aqui. E foi uma ótima ideia. Mas vamos ao filme. Primeiramente, pau no cu de todos vocês, tá? Porque vocês me conhecem e vocês sabiam que eu não ia sossegar enquanto eu não entendesse essa bosta desse filme. O problema é que ele é um filme mais aberto a explicações da história. É a primeira vez na minha vida que eu assisto o filme, vou procurar as reviews, vi review em português, vi review em espanhol, vi fórum. Inclusive tem um grupo no Reddit do Perfect Blue que tá ativo até hoje. E todos tem não apenas visões diferentes, mas eles viram coisas diferentes. Uma review fala que tal coisa aconteceu, mas eu não vi isso acontecer. Daí a outra review fala que essa coisa aconteceu na frente deles. E eu também não vi acontecer. Então, eu terminei de ver Perfect Blue e eu fui ver as reviews e eu saí muito mais confusa do que eu estava antes. Eu pensei, mas gente, será que eu não prestei atenção direito? O que eu não tô vendo nesse filme que vocês estão vendo essa cena que eu acredito que não tava lá, mas pelo visto tá, porque vocês viram? Não foi dessa maneira que eu vi. E daí eu tava pesquisando sobre o assunto. A primeira vez que eu assisti Perfect Blue foi a primeira versão que eu achei pra baixar e era em inglês, a linguagem. Beleza, assisti em inglês com a legenda em português. Primeiro que vários pedaços eles apenas não colocavam a tradução. Segundo que tem muita coisa nessa dublagem em inglês que eles decidiram não contasse. Tanto que eu baixei de novo em japonês e vi a legenda em inglês de novo. E daí eu consegui entender um monte de coisa sobre o filme. Isso é uma coisa comum de animes, porque eu sou completamente nova nesse universo. De vocês terem traduções diferentes, legendas diferentes, que chegam a mudar o significado das ações do filme. Porque eu nunca tinha visto isso. Me contem também nos comentários. Esse vídeo vai ser todo me contem nos comentários, porque ele só existe por causa de vocês, né? Então vocês, o mínimo que vocês têm que fazer é me responder as minhas dúvidas. Por falar em problema de tradução, eu pedi, faz mais ou menos um mês, eu pedi no meu Instagram se alguém tinha algum conhecimento japonês e uns 30, 40 de vocês apareceram. E foi uma experiência antropológica muito fascinante, porque eu recebi mais ou menos umas 20 versões diferentes de como é Neuraverso em japonês, pra fazer a abertura, que vocês viram a intro toda bonitinha, que foi a Alice que fez de novo pra gente. E palmas pra Alice, que tem o arroba dela embaixo também. E eu decidi pegar aqui, 2 pessoas falaram a mesma coisa. Tomara que seja Neuraverso. Aqui estão todas as outras versões que foram me faladas, porque eu fiquei muito feliz de vocês se preocuparem em encontrar. E eu também sei que o japonês é um paranauê completamente diferente. A maneira que eles se expressam de maneira escrita é completamente diferente da maneira ocidental de escrever. E eu também sei que traduzir para o japonês nomes próprios é um BO desgraçado, porque é difícil, não é assim que funciona nome próprio. E também aprendi que não existe a pronúncia do V no japonês. E se vocês, fãs, discordarem da minha análise, bem-vindo ao clube. Não tem um fiapo de consenso dentro da comunidade do Perfect Blue. Cada um vê coisas completamente diferentes que também não é explicado, e daí tem uma teoria que vem, se você não concordar comigo, ninguém concorda com ninguém dentro do universo do Perfect Blue. Mas o filme começa oficialmente com um evento de rua, que começa com uma apresentação do Powertron, que é como se fossem os Power Rangers japoneses, que eles estão meio que fazendo uma simulação de luta e tal, e todo mundo tá gostando. Logo depois da apresentação do Powertron, a gente tem as meninas do Shan, que elas são um grupo na categoria Idol, que a gente já vai falar mais sobre os idols no geral. As meninas estão se arrumando para começar o show e a gente vê uma multidão só de homens, o que não é normal pra gente ocidental, porque até as bandas femininas, a maioria são mulheres que assistem, né? Então, as idols japonesas têm um público muito masculino e todos eles estão comentando aspectos da história do Shan, se uma das personagens vai sair, se vai ficar, o que é certo, o que é errado, pra gente já entender esse nível de julgamento em relação às
as mulheres no entretenimento japonês. Quando as meninas chegam pra se apresentar, elas são 3, né? E elas estão no uniforme super infantilizado, assim. Ele é infantilizado, sexy, sensual e inocente ao mesmo tempo. Que é uma coisinha, assim, é um cantinho do inferno, essas 3 coisas juntas, né? E elas são super meigas e felizes e sorridentes e coreografadas. Enquanto as 3 estão dançando faceiras no palco, a gente tem um contraste da personagem principal do filme, Perfect Blue, que é a Mima, tendo uma vida normal. Mostra ela dançando no palquinho e daí mostra ela indo pegar o metrô, indo no mercado, fazendo coisa do dia a dia. Daí a gente vê ela tendo uma reunião com os 2 agentes que ela tem um agente homem e um agente mulher. O agente homem, ele é mais focado na parte empresarial, na parte de ganhos financeiros, de lucro, e a agente empresária mulher, ela é uma coisa mais materna. Parece que o trabalho dela é cuidar dessas meninas que estão sobre o poder dessa agência, sobretudo da Mima, que ela gosta bastante da Mima. E a Mima faz um papel pequeno na televisão e eles estão cogitando a ideia de fazer ela sair do grupo Chan e focar completamente na carreira de atriz dela. Só que a agente mulher, que se chama Rumi, não quer, e o agente homem tá falando que J-Idol não dá dinheiro, que a atriz dá muito mais dinheiro, não dá pra continuar, porque não tá dando lucro. A Mima aceita ser atriz e o show que a gente vê no começo do filme é o show de despedida dela. É o último show que ela vai fazer com as meninas. Quando ela para pra avisar que aquela vai ser a última música do show e que essa vai ser a última música dela como parte do grupo Chan, alguns rapazizinhos, assim, que são meio maloqueiros, que eles só gostam de encrenca, eles começam a arranjar briga. E em contraponto, tem um rapaz que ele é bem estranho, bem assustador, bem com cara de que vai te matar, que tá na primeira fileira e ele tá olhando para as meninas de uma maneira assustadora. Ele vai lá brigar com esses 3 maloqueiros que estão arranjando briga no show. Isso faz com que os maloqueiros batam nele, daí metade do público entra na briga e de repente tem garrafa sendo jogada, cada um para um lado. E a Mima pede, por favor, essa vai ser a última vez dela, então por favor, deixa ela cantar. A Mia se despede do grupo no palco, onde é tudo feliz e alegre, e corta para ela saindo desse show com uma jaquetinha azul, indo para casa e pegando umas cartas de fã. E uma coisa que o empresário estava certo é que, naquele período, os grupos de idols femininos, de J-pop, eles não estavam dando dinheiro mesmo. E eu fui pesquisar sobre a indústria dos idols, ascensão, declínio e tal, porque eu achei interessante o grupo Chan tá num show pequenininho, com pouca gente, sabe? E realmente, a origem dos idols vem da década de 60 no Japão. Mas foi na década de 80 que o Japão teve um grande avanço econômico. Então, fazia sentido as meninas perfeitas para uma sociedade perfeita. As meninas super bem coreografadas, super bem ensaiadas, que passavam uma imagem de perfeição, já que a ideia é que o Japão está vivendo essa perfeição também. Por falar em progresso econômico, você já ouviu falar de criptomoedas ou de ativos digitais? Pois é, ele é um mercado que tem crescido cada vez mais, mas mesmo em ascensão ele é relativamente novo. Fica difícil saber qual empresa é segura para você investir seu dinheiro. Por isso eu quero apresentar para vocês o Mercado Bitcoin, o MB. Ele é uma plataforma de investimentos digitais confiável de verdade. Eles estão atuando nesse mercado há mais de 12 anos e não tem clientes só no Brasil, mas em toda a América Latina. E eles não trabalham só com Bitcoin não, tá? Eu sei que é o mais conhecido, mas existe um universo de investimentos digitais. Uma série de oportunidades de lucro que vão dos investimentos mais audaciosos, para você que é corajoso, ou os mais tradicionais, como por exemplo a renda fixa. Mas ó, eu não estou falando para você investir nada, tá? Isso aqui não é uma dica de investimento. Eu recomendo que você vá descobrir mais sobre o assunto, aprender, entender o que você está fazendo. Inclusive o MB tem um canal no YouTube muito legal. Eles atualizam sempre, os vídeos são curtos e além das informações sobre os ativos digitais, eles estão sempre atualizando sobre o que está acontecendo no mercado. Então vale a pena dar uma olhada. O que você pode fazer também é baixar o aplicativo do MB. Ele é super fácil de usar, você precisa fazer um cadastro, mas é super rapidinho. E o mais legal é que ele é totalmente gratuito. Sei, não precisa depositar nada, não precisa pôr número de cartão de crédito, não precisa fazer nada. Mas se você já é um entendedor dos ativos digitais, em menos de 5 minutos a sua conta está pronta. E olha que legal, se você investir R$ 50 do MB, você ganha mais R$ 25 em até 7 dias para usar como quiser. E se você ficar com alguma dúvida, pode ficar tranquilo. O MB ele tem um atendimento premiado com pessoas de verdade. É isso mesmo. Eles são tricampeões do prêmio Reclame Aqui de atendimento ao consumidor. Então não vai ser bot que vai te atender, vai ser alguém que vai responder as suas perguntas e não te deixar mais confuso.
Então, se você sempre teve curiosidade sobre as criptomoedas e ativos digitais, essa é a sua oportunidade de começar com uma empresa que segue todas as diretrizes do Banco Central e que, mesmo tendo 4 milhões de clientes por toda a América Latina, vai te tratar como se você fosse único e especial. Para você começar, é só você apontar sua câmera para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que eu vou pôr na descrição e aproveitar os seus R$ 25 de crédito extra. Na década de 80 teve o grande avanço econômico do Japão, só que na década de 90 teve a queda da Bolsa de Valores. Foi quando a bolha imobiliária do Japão explodiu. Então, aquela imagem das idols perfeitinhas, fotografadinhas, sem defeitos, não condizia mais com uma sociedade que estava estagnada economicamente, que estava tendo problemas econômicos. E outra coisa interessante é que a banda Shen, ela realmente não é uma banda grande, ela é uma banda considerada nível B. Tanto que o autor do livro, do Perfect Blue, que é completamente diferente do desenho, da animação, do anime, falou que as 3 únicas coisas que ele queria que permanecesse no anime era o fato de ser um grupo de J-pop nível B, eles não têm muito sucesso, que tem que ter um stalker e que ela tem... E uma terceira coisa que eu não lembro. Outra coisa que é importante você prestar atenção quando assistir Perfect Blue é o uso das cores. Porque o azul e o vermelho vão ser extremamente usados nesse filme para explicar coisas pra gente. Só que esse é um ponto já de ruído de comunicação, porque blue é um sinônimo para tristeza em inglês. Então, Perfect Blue, se alguém que só está acostumado com a versão americana vai entender que é a tristeza perfeita. Só que na cultura japonesa, para vocês entenderem os buracos que eu me enfiei para falar sobre esse filme, o azul significa paz, calma, serenidade, ele remete ao mar azul e ao céu azul. Significa dignidade, significa calma, significa segurança. E outra coisa, o azul era a cor dos pobres, porque era uma tinta barata. A maioria das pessoas pobres usava um tom específico de azul. Ao contrário do vermelho, que é outra cor muito usada, que é a cor da paixão, da intensidade, da realeza e da empolgação. Então, quando a gente vê a Mima com itens em azul, com uma iluminação mais fria, é o momento que ela tá calma, que ela tá se sentindo segura, que ela tá tendo paz, e é o momento que ela é uma pessoa como as outras, ela não é uma celebridade. E o nome do filme Perfect Blue significa um dia perfeito, um dia onde o céu tá azul, o sol está lá, a pessoa está calma, ela está serene e ela está em paz. E quando a gente vê o vermelho, vai mostrar a parte da celebridade Mima e a realeza, a intensidade e todas as consequências ruins que essa vida como pessoa pública trouxe para ela. E conforme o filme for passando, a gente vai ver cada vez menos azul e cada vez mais vermelho. Então isso é bem interessante. Então a Mima chega em casa à noite, onde a casa está toda com uma luz azul, ou talvez as paredes azul, o azul é bem forte. Dá comida para os peixinhos dela, esquenta a comida, vai lavar louça, vai lavar roupa, e a mãe dela liga para ela naquele momento. Essa parte é muito importante, que foi um dos motivos de eu ter baixado a versão em japonês. Quando ela fala com a mãe dela, ela usa um outro tom de voz, que é o tom de voz dela mesma. Porque para você ser um idol, você tem que fazer todo um treinamento, é todo um processo, e você realmente cria uma persona sua. Quando ela fala com a mãe, ela tá fora dessa persona. E essa informação vai ser importante no final do filme, tá? Só guarda essa informação. Ela tira da parede um pôster bem grande que tinha da ex-banda dela, o Shan. Ela fala, obrigado por tudo, mas agora eu sou uma atriz. Ela começa a vida nova dela como atriz. Ela abre as cartas de fãs que ela recebeu, e uma carta fala a seguinte frase: eu leio todo dia o quarto da Mimi. E ela fica o quarto da Mimi. E embaixo tem um link. Só que ela ainda não sabe que é um link porque esse filme ele é pré-internet. Internet de alta velocidade, pelo menos. E daí ela lê a carta, ela fica, como assim quarto da Mima? E daí ela olha pra janela, fica meio cabreira e de repente o fax começa a imprimir a palavra traidor, bem grande, várias maneiras diferentes, e ela fica com o cu na mão, né? Ela também fala com a mãe dela que agora ela não vai mais cantar, que ela vai ser atriz, e a mãe dela fala, mas seu sonho foi sempre cantar, você foi pra essa cidade pra cantar, e agora a tua vida vai acabar dela. Não, mãe, você não conhece a carreira dos idols, eu estou me sentindo sufocada, a melhor coisa que eu posso fazer é ser atriz mesmo. No outro dia, tem o primeiro papel dela como atriz, 100% atriz. Ela só tem que falar a frase, quem é você? E ela tá super nervosa, sabe? Ela tá, tipo, repetindo várias vezes a frase. E do lado dela tá a Rumi. E ela olha pra Rumi e fala, você sabe o que são esses números aqui embaixo? Dela fala, isso daqui é um link. Dela, um link? Dela, sim, é um endereço que faz você ir numa página na internet. E a Rumi fala, tá na moda esse negócio de internet. No 1997, tudo era novo. Ela fala, sim. Ela, o que será que tá
tendo lá e ela fica curiosa pra saber o que tá acontecendo. Enquanto a Rumi e a Mima estão esperando a hora de gravar, o Takoro, que é o outro empresário, que é o que é mais sedento por dinheiro, tá conversando com os roteiristas da série pra dar mais diálogo pra Mima na série, porque ela não tá falando muito. E daí a gente vê outro aspecto interessante sobre a cultura dos idols, porque quando você se assume idol, você tem uma série de proibições sociais. Você não pode namorar, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode falar palavrão, você não pode ficar triste em público, você não pode arranjar um namorado, você não pode beijar na boca na frente de todo mundo. Então, quando o roteirista fala, é muito complicado, né, a gente dar um papel maior pra uma idol, ele tá dizendo que se o papel dela aumentar, vai cagar com a série, porque é uma série de drama policial, porque a personagem não vai poder fumar, beber, reclamar, xingar, usar roupa mais provocativa, ser mais sensual, ser vilã. E daí ele responde falando, não, ela saiu da carreira de idol. Agora ela é só atriz, pode meter o pé aí, faz o que você quiser. É por isso que ela não pode ser as duas coisas, tá? Por isso que ela não tem papéis pra uma idol que quer ser uma atriz realmente séria. A idol, ela tem que ser meio que uma boneca perfeita. À noite, a Rumi instala um computador na casa da Mima, e a Mima não tem a menor ideia o que é pra fazer, tanto que tem que explicar várias vezes pra ela o que é cada coisa, mas eles conseguem acessar, e ela acessa o bendito do quarto da Mima, que é o blog. E nesse blog, esse blog é como se fosse ela escrevendo tudo o que aconteceu no dia dela. Cada detalhe, cada pensamento, cada passo que ela dá, se ela deu o primeiro passo com a perna direita, com a perna esquerda. No começo ela acha engraçado, depois ela pensa, puta que pariu, eu realmente fiz tudo isso, como é que ele sabe de tudo isso? E ela fica apavorada, em associação com o fato escrito traidora. E é interessante que quando ela tá usando o computador, surge meio que tem um pôster vermelho atrás com os peixinhos, porque naquele momento, quando ela acessa o computador, a Rumi idol, a Rumi profissional do entretenimento, está adentrando na casa dela, que até aquele momento ela era toda azulzinha, toda em paz. E daí no outro dia é efetivamente a gravação que ela fala uma frase. Esse é um seriado policial que está tentando descobrir quem é o serial killer de modelos. Então é tudo muito dramático, é tudo muito sério. E ela é a irmã de uma das vítimas, se eu não me engano. E a única coisa que ela tem que falar é quem é você. E os agentes já estão bravos com essa questão de ela não ter falas quase. A Rumi quer que ela volte a ser uma idol e, novamente, o agente homem quer que ela continue atuando porque não tem o que fazer. Não tá dando dinheiro, você acha. A Mima tá no metrô, ela olha o reflexo do metrô e ela vê a Mima idol. Então a gente vai dividir a Mima idol e a Mima atriz. E ela fica apavorada. Ela fica com o cu na mão e alguém tropeça atrás dela, acha que tem alguém seguindo ela sai correndo no metrô desesperada, fica ofegante e começa a olhar pros lados, porque se alguém consegue escrever exatamente o que ela faz todos os dias, é porque alguém está assistindo ela, e ela tem motivo pra estar com medo. Ela entra no elevador, ela olha pro lado, e um dos caras que tava zoando com ela naquele show do começo do filme é encontrado bastante machucado mesmo, e lá longe você vê um cara estranho olhando pra ela com cara de, olha o que eu fiz por você. Ela fecha o elevador e sobe pra agência dos empresários dela, que estavam discutindo sobre o fato de ela quase não ter falas e que ser idol não dá dinheiro. Só que quando ela chega, as outras duas meninas restantes do Chan estão comemorando, porque pela primeira vez elas conseguiram entrar no top 100 do ranking de músicas de idol. Elas estão explodindo champanhe. Ela chega triste, porque ela quase não tem falas, porque parece que a vida dela não tá indo pra frente. Ela olha pras meninas e, enfim, elas fizeram sucesso exatamente no momento que ela saiu do grupo. Ela tá recebendo as próximas falas. Ela imagina ela comemorando com as meninas e falando como elas trabalharam pra conseguir isso. E você vê que ela tá indo embora da sanidade, né? Ela tá, tipo, imaginando várias coisas. E vai piorando no decorrer do filme. A próxima cena parece que é a Mima mesmo, mas é um pedaço da gravação da cena, porque ela sai da agência, parece que alguém está abordando ela, mas na verdade não. É parte da gravação. E cada vez mais as coisas vão se misturando, tá? A gravação, a vida pessoal, a Mima que é idol, cada vez tudo vai virando meio que um grande misturado. O roteirista, que é um filho da puta de marca maior, um grande pau no cu, que sabe que os agentes querem que ela tenha mais notoriedade como atriz. Sabe que ela tem um passado de idol perfeita. E também o fato de ele ser um grande pervertido, ele decide escrever uma cena onde a Mima sofre abuso por vários homens num clube de strip. E é uma cena bem forte,
bem sofrida, que eu gostaria que vocês tivessem me avisado nas 20 mil comentários que vocês falaram, olha, eu tenho umas cenas assim, pra eu estar preparada, porque eu não sabia e eu fiquei bem assustada. Essa cena, primeiro, vai realizar os sonhos pervertidos de um monte de homem, de ver ela nessa situação, e segundo, ela vai pra sempre perder a imagem de idol. Depois que ela fizer essa cena, ela nunca mais vai poder voltar, porque ela vai deixar de ser perfeita. Então a Rumi não quer que ela faça essa cena. O agente homem, que é um nome difícil pra eu lembrar, quer. E a Rumi e a Mima decide fazer a cena porque ela precisa daquele papel pra se tornar uma atriz séria de verdade. Ela finge que tá tudo bem, só que obviamente não tá, né? E isso é meio que um procedimento padrão, né, em Hollywood. Quando uma atriz começa na carreira criança, ela tem que ter esse momento de olha como eu cresci, que é o que aconteceu com a Britney, que aconteceu com a Miley Cyrus, que aconteceu com a Selena Gomez. Todas elas tiveram esse momento de olha como eu sou loucona agora, olha eu pelada, olha eu beijando na boca de outra pessoa do mesmo sexo, pra que o público quebre a imagem de menina e comece a entrar na imagem de mulher. Esse filme faz isso de uma maneira bem mais extrema, bastante mais extrema e assustadora e longa. No dia da gravação, é horrível, gente do céu, como eu odeio aquela cena, e eu tive que ver porque eu era obrigada, porque eu tinha que falar pra vocês, senão eu teria pulado, da segunda vez eu pulei. E é uma cena tão tensa, é uma cena tão desconfortável que a Rumi sai chorando e o agente que fez ela, ajudou ela a fazer essa cena, ele pede desculpas, ele fica horrorizado, porque imagina você ver, e não é só uma vez a gravação, né? Tem que gravar de novo pra mudar a câmera. Ela não está oficialmente sendo abusada, mas muita mão, muito arranca. Eu não posso falar mais coisas por causa que o canal, mas é suada a cena, assim. Ela sai da cena fingindo que só tá cansada. O empresário leva ela pra jantar, pra ele se sentir menos mal. Ela chega em casa e ela vê os peixinhos dela todos mortos. E esses peixinhos mortos são o catalisador pra ela entrar em desespero. Ela começa a chorar, ela começa a entrar em pânico e ela grita falando, é claro que eu não queria fazer essa cena. Quem quer fazer uma cena dessa? Ela olha no espelho e a Mima Idol aparece de novo, falando que ela agora é uma pervertida, que agora ela é uma mulher usada, que ela perdeu toda a pureza dela e que a verdadeira Mima, na verdade, é a Mima Idol e não isso que ela virou. E é essa cena de violação que faz ela se distanciar completamente da realidade. Foi um trauma que meio que desbloqueou tudo que precisava desbloquear. E ela tem essa conversa com ela mesma e daí a gente vê por um segundo que os peixinhos estão bem, os peixinhos estão vivos. É ela que estava vendo coisa errada. E pra tristeza da sociedade no geral, a cena dela no clube de strip realmente faz ela ser muito mais valorizada como atriz. Ela tá sendo chamada pra entrevista, ela tá sendo chamada pra várias coisas diferentes. E no blog, no quarto da Mimi, a pessoa que escreve tá falando que ela foi obrigada a fazer a cena, que ela nunca quis, que o sonho dela é voltar a ser idol, porque quando ela era idol, ela era feliz. Agora ela tá pedindo basicamente socorro. A Mima real, lendo o que o quarto da Mima tá falando, ela fica horrorizada. Ela fala, mas isso é mentira. Eu quis fazer a cena porque eu quis, eu não escrevi nada disso. E ela vai ficando cada vez mais cabreira com esse blog, com motivo, com bastante motivo. Ela tá lendo o blog, indignada. A Mima aparece, começa a falar com ela via foto, falando que ela é a verdadeira Mima, que a pessoa que tá do outro lado, na verdade, é uma pessoa usada, uma pessoa com defeitos, não é mais imaculada como ela é. Ela sai da tela, vira uma mimona gigante e fala, a partir de agora, você vai ficar nas sombras e eu vou tomar o controle da situação. A Mima Idol, ela sai flutuando e logo depois a gente vê que o roteirista que fez a cena horrorosa pra Mima, ele acaba sendo falecido de uma maneira bem gráfica, bem sanguinária, e a música da banda do Sham tá tocando de fundo. Inclusive é um radião, assim, um sound system, tocando que atrai o roteirista pro elevador, o que faz ele ser falecido de uma maneira bem, bem gráfica. E a Mimi, a atriz, tá começando a ver cada vez mais a Mimi Idol nos lugares. E daí acontece dois eventos em paralelo. A Mimi, atriz, vai fazer um ensaio fotográfico sensual para uma revista. E as meninas do Sham vão se apresentar em um evento assim também, num showzinho pequeno. Ela começa fazendo esse ensaio sensual, mas os homens que estão fotografando e produzindo falam que seria mais legal se ela fizesse ensaio nu. Ela entra no banheiro e começa a ter um ataque de pânico e a Mima Idol aparece de novo falando, você nunca vai ser uma atriz de verdade, você tem que voltar a se apresentar com as meninas, que lá você é feliz, aqui você não é feliz. E ouvindo as vozes dela mesma, ela decide fazer as fotos sensuais. Só que ao mesmo tempo, lá no show, aparece a Mima Idol. Só que ela tá meio com glow, assim, ela parece maior que as outras meninas, o que faz a gente pensar que talvez ela não esteja lá. Só que as outras integrantes do Sham, elas olham meio que estranhas, assim. Então talvez elas estejam vendo alguma coisa. Mas isso, talvez.
Tudo é talvez nesse filme. Vocês lembram que eu falei pra vocês sobre o declínio das idols na década de 90, por a sociedade não refletir mais a perfeição das idols. Então, se você prestar atenção, a roupinha das meninas do Ocean, ela é uma roupinha muito mais realista. Ela é um shortinho maior, elas estão usando regatinha, e a gente vê mais ainda no contraste quando aparece a talvez Mima Idol lá, que ela tá usando um uniforme todo decorado, todo cheio de frufru. Esse filme ele é muito bem historicamente colocado, né? Porque elas realmente, pra fazer sucesso, elas mudaram a imagem delas. Agora elas são muito mais naturais, elas focam muito mais no talento do que aquela coisa posada e perfeitinha que era antes da Mima sair. A Mima do blog, do quarto da Mimi, escreve que foi maravilhoso voltar a cantar com as melhores amigas dela. E a Mima real tá se sentindo horrível, tá se sentindo usada, tá se sentindo exposta, tá se sentindo explorada, porque foi exatamente isso que aconteceu. E daí corta pra aquele homem estranho, que é o stalker da Mima, e ele tá num quarto cheio de fotos da Mima. E o filme inteiro faz a gente pensar que é ele que tá escrevendo o blog do quarto da Mima. Mas não, ele só é uma pessoa que lê todos os dias. E naquele momento ele escuta vozes da cabeça não sã dele. E a Mima fala pra ele assim: aquela que posou pelada, ela é uma impostora. Você precisa me ajudar a se salvar. Você precisa matar ela pra mim. Você pode fazer isso? Ele fala: claro, Mima querida. Eu também achei estranho, porque você é perfeita e você nunca ia estar fazendo essas putarias, essas coisas horrorosas, essas prostituição. Esse stalker, ele é chamado de Mimania, que eu acho que é o nome dele no fórum do blog do quarto da Mima. E ele vive uma relação parasocial com a Mima. Ele acha que eles são melhores amigos e que ele vai casar com ela. Uma coisa que é totalmente normal na vida da gente, né? Eu também tenho várias ilusões dela, mas elas não acabam em violência. Só que é engraçado que o mercado ocidental, a relação parasocial é meio que uma consequência. A pessoa está tanto no público que as pessoas acabam achando que ela é amiga, irmã perfeita. No Japão, as meninas foram criadas para desenvolver esse relacionamento. Tudo é feito para que quem assiste ache que elas realmente são amigas, são namoradinhas, são perfeitas e especiais, são a representação de tudo que é perfeito para um homem. Ao contrário das mulheres verdadeiras, que são sujas e promíscuas, as idols são perfeitas e imaculadas. No Japão, as idols têm o objetivo de preencher o vazio sentimental dos homens, mas agindo do jeito que eles querem, não como uma mulher normal, que para eles é vista como promíscua, como chata, como mandona, como desrespeitadora dos homens. O que é interessante esse contraste, né? Enquanto o Mimania tá planejando uma maneira de matar a Rumi falsa, a Rumi tá mais louca que Batman. Nossa senhora, ela já não tem a menor ideia do que tá acontecendo, o que é gravação, o que é real. Ela chega na agência, ela vê as meninas do Chan conversando meio que num programa de rádio, e daí ela vê a Mima Idol junto com elas conversando também. Daí a Mima Idol começa a flutuar pra longe, ela sai correndo na chuva atrás da ilusão do que é aquela Mima, que ela não sabe direito o que é. Ela quase morre atropelada e acorda na casa dela. A Rumi tá lá junto, fala que faz tempo que elas não se veem, mas a Rumi fala que viu muito da maturidade dela crescendo no decorrer desses dias e pergunta se ela tá sendo assediada. Ela tem lido o blog do quarto da Mia e os fãs originais dela não estão felizes com essa mudança de idol pra atriz. E a Mima, que tá erradíssima, tá tentando entender o que tá acontecendo, pergunta se talvez a pessoa do blog não seja a Mia verdadeira e que ela seja uma personalidade completamente diferente. A Rumi fala: não se preocupe, Mia, ela é uma ilusão e as ilusões não podem se tornar realidade. E daí corta pro set de gravação, ela grava o negócio, mas daí ela entra em transe de novo, volta pra casa dela e a Rumi tá lá de novo. Ela fala: mas faz tempo que eu não te vejo. Ela fala: não, mas eu vim aqui ontem. E daí ela fala: mas o que é real? Você é real, eu sou real. Ela quebra uma xícara na mão e fala: esse sangue é real, essa dor é real. E continua esse ciclo de ela acorda no outro dia, acha que é o mesmo dia, vai gravar, ela trava na gravação, acorda em casa. Ela não tem a menor ideia o que é realidade, o que é ficção. E no programa, a gente descobre que a verdadeira assassina serial killer é a personagem que a Mima faz, porque a personagem tem um transtorno dissociativo de personalidade. Ela cria essa persona serial killer como um mecanismo de defesa depois do trauma que foi o que aconteceu no clube de strip no seriado. Enquanto a Mima tá tentando entender o que tá acontecendo, o fotógrafo que fez as fotos dela também é assassinado. E dessa vez a gente vê o rosto da Mima matando ele com raiva, com ódio, lembrando de tudo que ele fez ela passar, porque ela fala: você praticamente implorou pra eu fazer essas fotos, eu não queria. Então o fotógrafo falece, ela acorda de manhã no outro dia com a mão limpa, ela não sabe o que aconteceu, ela acha que foi um sonho, mas ela abre o armário e tem as roupas que ela usou pra matar o cara cheias de sangue, e ela fica: eita, o que tá acontecendo? Daí corta
pro que parece ser a Mima numa clínica psiquiátrica falando que ela é uma idol, uma atriz famosa, mas na verdade também é um pedaço do seriado. Ela consegue ser pega e agora ela tá na clínica psiquiátrica pra se tratar e tal. E na clínica psiquiátrica ela vive completamente essa personalidade de idol, atriz, que a personagem do filme vive. No filme, no seriado, a personagem é a serial killer com transtorno dissociativo de personalidade e uma das personalidades acha que ele é uma atriz, uma idol. Inclusive, todo esse pedaço ele é muito parecido com uma temporada inteira do BoJack Horseman. Se vocês gostam desse tipo de relacionamento, celebridades e como elas lidam com a vida, o BoJack Horseman é muito bom pra isso. E a temporada que tem o Filbert é exatamente igual ao filme. Vocês falaram que o Cisne Negro copiou demais? Pois é, BoJack também copiou forte, bastante forte. E fora, é claro, também tem o filme Wrecking para um Sonho, também copiou cena por cena um pedaço do anime. Ela termina de gravar as cenas dela no seriado, ela é aplaudida por todos, tá todo mundo comemorando, feliz. Ela não tem ideia do que ela fez, se ela gravou, se ela não gravou, o que tá acontecendo. Ela sai do estúdio pra encontrar os dois agentes dela, mas o Mimania sequestra ela antes, no meio do caminho, e leva ela pro lugar onde foi feita aquela gravação no clube de strip. Ele quer fazer a mesma coisa com ela. E ele fala que, enfim, a verdadeira Mima vai sair. Só que enquanto ele está pedindo pra Mima pura vir, ele também está se aproveitando da não pureza da Mima impostora. Eu odeio com todas as minhas forças essas duas cenas de eles estarem se forçando na Mia. Porém, é uma ótima maneira de mostrar o que a indústria do entretenimento fez com ela, né? Como ela não tem escapatória, porque enquanto idol, ela consegue fãs que cuidam mais da vida dela do que ela, e ela tem um stalker que está disposto a fazer o pior com ela, porque ela não está vivendo as expectativas que ele criou na cabeça dela. A gente tem um roteirista que literalmente violou ela no seriado. A gente tem um fotógrafo que se aproveitou da insegurança dela pra fazer ela fazer uma foto pelada. E a gente tem esse stalker que está disposto a idolatrar e violar ela ao mesmo tempo, já que ela não é a Mia de verdade. É toda uma cena desconfortável, mas ela consegue martelar o Mimania e sair correndo. Só que quando ela sai correndo, a cena volta pro meio da gravação de novo. E daí corta de novo pra ela, com a roupa toda rasgada, encontrando a Rumi. E ela leva a Rumi com uma terceira roupa pro cenário da casa de striptease e não tem marca de sangue, não tem nada, ninguém. Ela já desistiu, assim. Então tem sanidade, tá tudo... o que tá acontecendo? Então a Rumi coloca ela no carro e fala assim, não se preocupa, vai ficar tudo bem. Eu vou te levar pro quarto da Rumi, que é o nome do blog. Ela chega lá e descobre que a casa da Rumi é uma cópia perfeita do quarto dela. Todos os detalhes, todos os exemplos. Ela tá com o cu na mão, é igual o quarto, o que tá acontecendo? E daí a Rumi chega vestida de idol. Eu vi vários lugares falando que a Rumi é uma ex-idol, uma idol que não deu certo. Eu não vi em nenhum momento sendo falado no filme. Se alguém puder completar e me dizer aonde tá escrito essa parte, onde ela fala que ela é uma ex-idol, também tentou ser atriz e não deu certo, por favor me contem, porque eu não achei. Eu vi várias vezes, não vi, não entendi. Ela chega vestida de Mima idol. A gente vê o que a Mima vê, então a gente vê ela vendo ela mesma, mas no reflexo do espelho dá pra ver certinho que é a Rumi. E ela fala, não, meu Deus! E a Rumi fala que ela é a verdadeira Mima e que ela precisa matar a Mima falsa e começa toda uma briga, toda uma batalha, todo um fight. A Rumi esfaqueia ela, a Mima cai dos prédios e a gente percebe nesse momento que o que a gente viu pelo filme é o que a Mima, que não tá bem da cabeça, vê. Porque ela vê a Rumi flutuando pra baixo, enquanto ela cai toda cagada. A Rumi prende a Mima na parede com um negócio pontiagudo, assim, informal. E ela só sai do transe quando a Mima consegue arrancar a peruca dela. Daí ela meio que sai do que ela é. Ela acaba ficando meio distraída, consegue colocar a peruca de volta, vai pro meio da rua. Daí a gente vê a cena mais clássica, que é dela assim. E ela olha um caminhão tá vindo, ela abre os braços pra morrer do caminhão, mas a Mima salva ela. Corta pra um azul perfeito! Num céu azul. A Rumi está numa clínica psiquiátrica, exatamente igual a personagem do seriado. E a gente sabe que um tempo passou, porque o cabelo da Mima tá maior, ela tá usando um óculos, ela parece muito mais feliz, ela parece muito mais em paz. E ela vê que a Rumi ficou presa na personalidade Mima Idol. Ela tá indo embora
e as enfermeiras falam assim: parece a Mima, será que é ela? Daí a outra fala: não, deve ser alguém que é parecido. A Mima entra no carro, olha pro retrovisor, olhando pra gente e fala: não, eu sou a verdadeira pessoa. Ela fala isso na voz dela do começo do filme, quando ela tá conversando com a mãe. Segundo o diretor do filme, esse é um momento otimista, que ela saiu desse momento de instabilidade que ela estava vivendo de identidade. Então é um final feliz, porque ela está falando com a voz dela mesma, e agora ela entendeu que ela é a Mima e tudo é a Mima. Mas em resumo, esse filme, todos os personagens precisam de ajuda psiquiátrica, todos. E o filme faz a gente achar que precisa de ajuda psiquiátrica também, porque ele é gravado de uma maneira que você não tem a menor ideia se aquela cena foi real ou se não foi real, se a Mima realmente matou alguém ou se não matou, porque ela estava vendo a Rumi como se fosse ela mesma. Ela via a Mima flutuando, a Mima Idol. Então, o filme não quer deixar claro o que é verdade e o que é mentira. Cada um tem a sua interpretação. Então, pela maneira como o anime acontece, nós somos convidados a perder completamente a noção da realidade também, o que faz o filme ser muito incrível. E o que faz ele ter uma multidão de pessoas que ainda estão discutindo o que é verdade nesse filme. Por isso que ele é uma referência máxima para um monte de gente em Hollywood, porque ele conseguiu uma coisa muito difícil, que é, o filme é de 1997, ele tem muitos anos, e mesmo assim tem gente falando sobre ele até hoje. E mesmo assim tem gente nos comentários de uma youtuber que acabou de começar no YouTube pedindo esse bendito filme, não é mesmo? Mas eu gostei muito, eu achei o filme foda, achei interessante. Eu aprendi um monte de coisa sobre a cultura japonesa para poder falar sobre o filme para vocês. E vocês? A minha review foi satisfatória? Foi o que vocês imaginavam? Contem para mim nos comentários. Não se esqueçam de, se você gostou desse vídeo, curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscrever no meu canal. Ver a minha descrição, que tem o link do MB, tem o formulário de pedidos de filmes, tem o grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento. Que frio.